Olá, sou Cristiano da Veiga e vou fazer análise da obra O Livro dos Cinco Anéis, o clássico guia de estratégia. Ele foi escrito pelo samurai japonês Miyamoto Musashi, que viveu entre 1584 até 1645. Ao final de sua vida de muitas lutas brutais e de derrotar todos os seus inimigos, pensava qual era o motivo de suas vitórias. Segundo seus escritos, ele só chegou a esta resposta em 1634, com aproximadamente 51 anos, quando ele compreendeu o caminho da estratégia. Para Musashi, se há um caminho envolvendo o espírito de vitória, ajuda e honra, é o caminho da estratégia. A partir de uma coisa, saiba 1000. Quando atingir o caminho da estratégia, não haverá uma única coisa que não seja capaz de ver. Estude com afinco. Isto parece difícil no começo, mas tudo é difícil no começo. Quando você perceber o poder do caminho, saberá desenvolver uma estratégia com maestria e terá condições de ver o caminho em tudo. Cabe a você, ao longo de sua caminhada, traçar diretrizes e agir para tornar o difícil em fácil. Isso exige uma determinação diária de manter o foco e ações que o levem às suas metas. Para realizar esse caminho, é necessário estar sempre atento ao desenvolvimento pessoal. Podemos iniciar essa jornada com o aprendizado de técnicas para chegarmos à formação de conceitos significativos à nossa evolução. Se você aprender técnicas em espaços internos, pensará de maneira pequena e esquecerá do caminho verdadeiro. Assim terá dificuldades em confrontos reais. Ao refletir acerca desta argumentação de Musashi, pode-se verificar que devemos ampliar nossos pontos de vista. Não ficar centrado apenas nas atividades que estamos tradicionalmente acostumados a realizar. Estudar as técnicas de estratégia são importantes, mas temos que incorporar os conceitos em nossas vidas. Elas podem ser utilizadas para o início de uma carreira ou de um novo plano, mas não podemos ficar limitados apenas a técnicas e práticas de sua organização. Amplie sua visão, veja o que os outros estão realizando, pesquise novas formas de ação, conheça outros locais ou até mesmo experimente conhecer outros segmentos que são correlacionados à sua organização. Isto vai lhe proporcionar a saída de seu espaço interno e lhe abrirá uma visão ampla de mercados e oportunidades. Neste interim, o autor comenta que os homens devem percorrer na vida os 4 caminhos: o caminho do fazendeiro, do mercador, do guerreiro e do artesão. O caminho do fazendeiro é saber plantar, cuidar, colher e estar sempre atento às mudanças de estação. Ou seja, estar sempre atento às condições climáticas para saber o melhor momento para realizar o cultivo. O caminho do mercador é saber fazer lucro. Para isso, ele precisa compreender as formas para se chegar ao ganho do seu negócio. Saber comprar, agregar valor, divulgar, vender e fazer sobrar os recursos depois de realizadas todas as transações organizacionais. Já o caminho do guerreiro é dominar a virtude das armas. Para cada momento da vida, temos que utilizar de ações adequadas ao cenário apresentado. Saber o momento e o instrumento certo de se usar de acordo com os problemas e desafios que estão sendo apresentados no cotidiano. O caminho do artesão é tornar-se proficiente no uso de suas ferramentas, primeiro para fazer planos realistas e depois para desempenhar o trabalho de acordo com o plano. É quando chegamos aos níveis de artesãos é que podemos elaborar as estratégias e planos e, a partir destes, termos condições de colocarmos as nossas ações em prática. Vemos que esta visão simples do caminho do homem, Musashi aborda algumas questões fundamentais para que possamos nos desenvolver na vida. Ele lembra que em tudo deve haver controle de tempo. Na estratégia, o controle de tempo só pode ser dominado por meio de muita prática, e que todas as habilidades e técnicas devem levar em conta este fator.
Ele ainda nos lembra que existem variações nas situações em cada um dos caminhos. No caso do caminho do mercador, ele precisa levar em consideração que todas as coisas sobem e caem, que ele precisa aprender isso, ou seja, que existem flutuações de mercado. Em estratégia, há muitas variantes temporais que devem ser levadas em consideração com a distância e o ambiente. Este é o principal ponto da estratégia. É particularmente importante conhecer o tempo do ambiente, do contrário, sua estratégia será incerta. Temos que estar atentos ao momento em que vivemos. Na história recente, temos inúmeros exemplos de organizações empresariais que não perceberam as mudanças ambientais em seus mercados e, em poucos anos, passaram de empresas globais para serem apenas registros na história. Para conseguirmos nos manter atentos aos tempos do ambiente, é necessário permanecermos calmos. Aborde a situação sem ficar tenso, porém sempre alerta, e com o espírito apaziguado e imparcial. Mesmo que o espírito esteja calmo, não deixe o corpo relaxar, mas quando o corpo estiver relaxado, não amoeça o espírito. Não deixe o espírito ser influenciado pelo corpo e vice-versa. Controle os ânimos, não se permita extremos. Tanto em êxtase quanto em profunda tristeza o espírito enfraquece. Evite os extremos. Não deixe o inimigo ver seu espírito. O estrategista precisa estar sempre atento às variações e situações que estão ocorrendo. Necessita manter uma posição de alerta às variações que estão acontecendo para poder, de maneira centrada, ter condições de agir com flexibilidade a cada momento. Quando atingir o caminho da estratégia, não haverá uma única coisa que não seja capaz de ver. Estude com afinco. Para Musashi, o treino deve ser uma prática diária. Temos que estar a aprender e a desenvolver nossas técnicas e habilidades diariamente. Ele também entendia que as pessoas deveriam aprender as diversas artes para que tivessem condições de saber enfrentar as mais diversas adversidades que poderiam vivenciar. Em estratégia, é necessário encarar o treinamento como parte da vida normal do seu espírito imutável. Observamos que a qualificação diária é importante para manter a mente e o corpo sempre preparados para agir estrategicamente. Este treino diário tem a função de nos deixar capazes de enfrentar cenários inesperados para tomarmos decisões rápidas e precisas. Além de autoconhecer, também é importante saber conduzir a sua equipe para o caminho da estratégia. Nesse trecho do livro, Musashi fala acerca da habilidade das lideranças das pessoas que são responsáveis por equipes. Se o encarregado conhecer a sua equipe e as limitações de cada um, o resultado final será bom. O marceneiro encarregado ou capataz deve levar em conta as habilidades e limitações de seus homens, circulando entre eles e solicitando só o que for razoável. Deve conhecer o moral e o espírito dos homens e encorajá-los sempre que é necessário. É o mesmo princípio da estratégia. Aqui podemos ver a visão da importância do trabalho de equipe bem coordenado. De como um gestor ou líder necessita conhecer as pessoas com as quais trabalha e orienta de maneira adequada a se obter um determinado desempenho. Outro ponto de vista de Musashi está no fato de conhecer o seu adversário. Em disputa de estratégias, não é bom ser conduzido pelo inimigo. Você é que deve conduzi-lo. Obviamente, o inimigo também pensa assim, mas não poderá antecipar seus movimentos se você não deixar. Em estratégia, é preciso parar o oponente no momento em que ele tenta golpear. É preciso bloquear-lhe o ataque e desestabilizá-lo. Ele comenta que o tamanho e o porte não influenciam para o sucesso de uma ação estratégica. Se ela for bem elaborada, coordenada, usando a própria fraqueza do adversário
ou usando o próprio movimento dele para aproveitar a sua energia para lhe projetar. Essa identificação destes pontos e sua correta utilização lhe proporcionam uma vantagem. Mas para fazer isso, é necessário entender a velocidade correta de nossas ações. O samurai comenta que a velocidade não faz parte do verdadeiro caminho da estratégia. A velocidade implica que as coisas são rápidas ou lentas de acordo com o ritmo em que se encontram. Qualquer que seja o caminho do mestre da estratégia, não parece rápido. Aqui podemos ver a necessidade de adequar nossos passos de acordo com o cenário com que nos é apresentado. É como uma dança, existe uma melodia e um ritmo a ser seguido. Neste compasso da música é que os bailarinos realizam os bem-sucedidos passos de danças que encantam o público. Saber o momento certo de fazer os passos e seus compassos sem correr o risco de sair do tom. Ainda ele completa que a lentidão, sem dúvida, sempre é ruim. Na verdade, as pessoas habilidosas nunca perdem tempo e agem deliberadamente sem, no entanto, demonstrar pressa. É saber o momento correto de agir, estar sempre preparado e observando o que o ambiente lhe proporciona, as condições e o momento certo de agir. Ao utilizar adequadamente este conjunto de ideias, o estrategista transforma as pequenas coisas em grandes. Desenvolva a estratégia de maneira franca, correta e aberta. E então conseguirá ver as coisas no sentido amplo, assumindo o vazio como caminho e vendo o caminho como vazio. No caminho está a virtude e não o mal. A sabedoria tem existência. O princípio tem existência. O caminho tem existência. O espírito é nada.